A paz do Senhor, irmã Rosa. Da onde foi que Jesus te resgatou? A paz do Senhor Jesus, irmã Simone. Vou estar aqui contando um pouquinho do meu testemunho, né? Como foi que Jesus me resgatou. Eu fui criada num lar católico, né? E a minha mãe, ela levava a gente sempre para a igreja, todos os domingos. E assim eu fui seguindo, né? Todos os domingos era certo eu ir para a igreja. E ali eu ia para a igreja todos os domingos, não podia faltar. E eu me sentia bem ali, né? Indo aos domingos para a igreja. E mesmo depois que eu vim aqui para São Paulo, que eu me casei, eu continuei a mesma rotina, né? De ir domingo para a igreja. E aí, um certo dia, foi um dia de domingo, eu fui para a igreja e ali eu estava na missa, né? E naquele momento que eu estava na missa, o padre começou a falar e eu comecei a sentir algo que não era de Deus ali, né? Eu falava assim, nossa, esse padre ele não está falando algo de Deus, ele está misturando Deus com o mundo, né? E ali eu comecei a não sentir mais vontade de ir para a igreja, não senti que ali era o meu lugar, como eu ia e sentia alegria, né? Não estava mais me sentindo feliz ali. E aí eu conversando com um cunhado meu que ele congregava na Assembleia, né? E ele falou assim, cunhada, por que você não começa a visitar algumas igrejas, né? E eu falei, é verdade, vou começar a visitar algumas igrejas para ver se eu sinto vontade, né, de ir para a igreja. Porque eu não estava mais com vontade de ir para a igreja para lugar nenhum, queria ficar em casa. E assim eu comecei a visitar algumas igrejas e visitei acho que umas 4 igrejas, mas ali eu não me identifiquei. E voltei para a igreja católica de novo, né? Para ver se era alguma coisa que eu tinha passado ali naquele momento, mas que eu ia voltar e ia ficar tudo bem. Aí a minha cunhada me chamou para visitar uma igreja católica que era próximo da casa dela. Nesse dia, quando eu fui lá, foi terrível. Porque eu achei que eu ia me encontrar de novo, né? Mas eu tava lá sentada e de repente eles vieram com, sabe, a imagem da Aparecida? Veio bem na minha frente. Na hora que veio na minha frente, eu vi o próprio demônio. Isso. Assim. Aí eu fechei o olho assim e falei assim, meu Deus, eu não venho mais para esse lugar. E aí, depois desse dia, eu comecei a visitar novamente as igrejas evangélicas, né? E ali eu entendi que Deus, ele já estava me chamando. Ele já tinha um chamado na minha vida, né? E ele me tirou aonde? Lá de dentro da igreja católica. Ele começou a me mostrar lá dentro. E ali eu comecei a visitar as igrejas. Aí meu pai ficou enfermo. E aí eu tive que viajar. Quando eu viajei, abri uma igreja perto da minha casa. E ali a minha cunhada me chamou para ir visitar essa igreja que tinha aberto, né? Uma igreja evangélica. E eu fui visitar. Quando eu cheguei lá na igreja, era Paz e Vida, né? Quando eu cheguei nessa igreja, eu me senti super bem, me senti à vontade, eu me senti em casa. E ali eu me encontrei novamente. E ali eu vi, né, que Deus tinha um chamado na minha vida ali naquele lugar. E ali eu comecei a ir aos domingos, comecei a sentir uma presença muito forte de Deus. E tinha a pastora lá que era uma bênção. E ela tocava teclado e louvava. E ela tinha um louvor que ela louvava que ia lá no meu profundo. Glória a Deus. Um louvor que falava assim, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Nossa, eu me derramava ali naquele momento. E aí toda vez que eu saía de casa para ir para a igreja, eu falava assim, Senhor, que eu chegue lá, esteja tocando esse louvor, porque daí eu vou saber que o Senhor está falando comigo, né? Toda vez que eu chegava lá, a pastora estava cantando o mesmo louvor. E aí, de repente, eu comecei a sentir aquela presença forte do Espírito Santo ali. E aí, quando eu vi, eu já estava lá na frente, me rendendo aos pés do Senhor. Glória a Deus, Jesus. E ali eu vi o que Deus queria na minha vida, né? Quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, a gente não importa onde a pessoa esteja, né? Ela Glória pode estar a lá Deus. no centro de Macumba. Mas se Deus chama ali, Ele chamou e ela sai de lá para servir o Senhor. E assim glória. foi na minha vida. O meu testemunho foi esse. Eu estava na igreja católica, mas o Senhor me tirou lá de dentro e me trouxe para conhecer a verdade, né? Porque Glória a palavra de Deus. fala, Aleluia. a verdade vos libertará. E eu estava ali cegamente, né? Eu não estava conhecendo, eu não tinha a verdade viva para mim. Mas ali no momento que eu comecei a ver eles falar coisas que não tinham nada a ver com
com a Bíblia, com o que eu já ouvia falar de Deus, eu falei, não, eu não tô, o padre está falando algo que não é de Deus, né? E ali era Deus já me chamando, já Aleluia. tinha chamado na minha vida. Glória a Deus, Jesus. E desde pequena eu orava muito, eu rezava muito e eu sentia que Deus ele me ouvia. Tudo que eu colocava assim nas mãos do Senhor e quem eu cria era Jesus, sempre foi Jesus. Aleluia. E ali ele fazia, tudo que eu orava ali, pedia com fé, ele ia lá. Glória e a me Deus. abençoava. Então, já Glória. é desde pequena que Deus, eu creio, tinha um chamado na minha Aleluia, vida. E assim glória a foi, Jesus. né, a minha convenção. Às vezes eu até falo assim, nossa, eu queria que o meu testemunho fosse assim, bem forte, bem impactante. Porque tem muitas pessoas que sai lá da lama, né, lá vai resgatado, tem um testemunho mó forte. Mas o meu foi esse, mas por quê? Porque Deus, ele cuidou de mim desde pequena, nem esse, sabe? A minha família sempre foi uma família religiosa, ia todos os domingos ali para a igreja, mas quando Deus vê que a gente, né, tem um coração verdadeiro e voltado para Ele, Ele nos resgata de onde a gente estiver. Glória a Esse Deus. é o Aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe, irmã Rosa. Glória a Deus.